Olá, bom dia. Meu nome é Gustavo Custer e eu estou aqui para fazer a reflexão que diariamente a nossa casa, o grupo de estudos espíritas Rita de Cássia, tem subido para o seu canal no YouTube, nos ajudando a nos mantermos conectados com a doutrina, com a espiritualidade benfeitora da nossa casa e estudando um pouco e refletindo um pouco sobre a nossa doutrina. Antes da gente fazer a prece para poder começar, eu gostaria de convidar todos aqueles que não nos seguem nos nossos canais, no Instagram e no Facebook, que o façam, procurando lá o Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia. Através desses canais, periodicamente, nós colocamos informações, divulgações a respeito da doutrina, mas também informações sobre os nossos trabalhos assistenciais que se mantêm e sobre os nossos estudos doutrinários. Na nossa homepage na internet, www.rita.org.br, nós podemos também obter muitas informações sobre os cursos doutrinários, por exemplo. Semanalmente, a nossa casa oferece 25 encontros de estudos doutrinários, estudos esses baseados nas obras básicas de Kardec e também nas obras complementares, obras de Leon Denis, obras de André Luiz, obras de Joana de Ângeles, enfim. Acessem e se juntem conosco no estudo da doutrina espírita. Mas vamos fazer a nossa oração para que a gente possa iniciar a nossa reflexão desse dia de hoje. Senhor Jesus, nós rogamos, Mestre, nessa hora, teu envolvimento amoroso, para que através, Mestre, da tua imagem na nossa tela mental, possamos nos conectar com os espíritos trabalhadores do nosso Rita de Cássia, que eles possam envolver a todos nós que nos conectamos nessa reflexão e deles possamos receber as bênçãos, os envolvimentos amorosos, de sustentação, de estímulo a cada um de nós nos desafios que a vida diariamente nos propõe. Que seja, Mestre querido, na tua bênção, na bênção e na sustentação dos guias e dos mentores espirituais da nossa casa, que nós possamos, de nossa parte, iniciar o estudo de hoje, com paz e com serenidade em nossos corações. Bom, que Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, nos envolva e nos sustente, hoje e sempre. A nossa reflexão do dia de hoje, ela vem do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não está com o seu aí, dá um pause no vídeo, pega ele lá para você acompanhar a gente aqui no estudo. No capítulo 1, intitulado Não Vim Destruir a Lei, no item 8º, quando Kardec vai escrever sobre a aliança da ciência e da religião. O capítulo 1, ele inicia com uma citação que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. O capítulo 5 de Mateus é o início do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, pelo evangelista Mateus, abrange 3 capítulos do seu Evangelho, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. E ele aborda logo uma parte no início do Sermão da Montanha. Jesus inicia falando das bem-aventuranças, logo em seguida ele exalta o papel dos discípulos, e aí ele vai falar a seguinte frase, que está também, e que é a frase de abertura do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus teria dito assim: Não penseis que vim destruir as leis e os profetas, não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Ora, o Sermão da Montanha é o sermão mais famoso, mais importante de Jesus. É onde Jesus destrincha toda a ética do reino de Deus. Porque o reino de Deus, na verdade,
é a essência da mensagem de Jesus. Se a gente pudesse tirar um foco dessa mensagem, ou escolher um foco, eu escolheria como apresentar aos homens o reino de Deus. Na verdade, Jesus quer ajudar os homens a se reconectarem com Deus e, por ser tão complexo, ainda hoje, quanto mais naquela época, falar de Deus para os homens, ele começa a falar sobre o reino de Deus e sobre a ética desse reino de Deus. É sobre isso que trata o Sermão da Montanha, sobre a ética do reino de Deus. E Mateus começa o Sermão da Montanha fazendo uma reverência muito bonita a Jesus, que se a gente não entende o contexto, ela passa desapercebido. Mateus, logo nos versículos 1 e 2 do capítulo 5, ele começa escrevendo assim: Vendo as turbas, Jesus subiu ao monte e, após assentar-se, os ensinava, dizendo. Essa fala de Mateus carrega uma intenção de demonstrar o respeito que aquelas centenas de pessoas que ali estavam tinham com relação a Jesus. Nesse momento, ainda mais no início da pregação de Jesus, porque o Sermão na Montanha é o início da pregação dele, grande parte daquela turba era composta por judeus. A grande maioria. O discurso de Jesus ele vai chegar aos gentios, ele vai chegar aos não-judeus com Paulo, 20, 30 anos à frente disso. Grande parte de toda a pregação de Jesus é feita ao povo judeu naquela época. E tem um simbolismo muito grande essa fala de Mateus que fala: e subindo ao monte, se assentou e os ensinava, dizendo. Aquela época, a leitura dos escritos sagrados para o povo hebreu, ou ainda na tradição oral, o relato disso, era feito em postura em pé. A pessoa não se sentava para ler e comentar as escrituras. A pessoa fazia isso em posição de profundo respeito em pé. Apenas os grandes rabinos se assentavam para passar esse ensinamento. E eles normalmente se assentavam em um pequeno tablado ou num banco, um pouco acima do chão, e os seus discípulos, em sinal de profundo respeito, se assentavam aos seus pés. Gamaliel, mestre, doutor da lei daquela época, muito importante na tradição daquela época, e que educou Saulo, posteriormente Paulo, apóstolo. No livro Paulo Estevão a gente vê uma referência de Paulo quando ele se lembra sentado aos pés de Gamaliel, recebendo os ensinamentos. Então, quando Mateus fala que Jesus se assentou, ele quer diferenciar Jesus como um grande mestre. Só que tem um ponto a mais, né? Alguns estudiosos entendem quando Mateus diz assim: e vendo as turbas subiu ao monte, que esse monte que Mateus se refere é o Monte Sinai. Ele quer, na verdade, rememorar como a época em que Moisés subiu ao Monte Sinai para, pela primeira vez, obter um entendimento da lei divina e natural. Quando então Mateus fala que Jesus subiu ao monte, ele estaria fazendo uma alusão a um segundo momento, aonde Jesus sobe ao monte para receber e transmitir para nós uma visão ampliada da lei divina e natural. Então esses dois versículos criam na nossa mente, com o contexto daquela época, uma imagem muito bonita. Jesus subindo ao monte, se assentando, e aquelas milhares de pessoas, segundo alguns dos apóstolos descrevem, se assentando aos seus pés, em sinal de profundo respeito, recebendo dele um segundo entendimento, um entendimento mais profundo da lei divina e natural. É muito bonito essa imagem, né? E apenas o entendimento do contexto
da época nos permite perceber a profundidade disso. E ora, esse discurso tão importante de Jesus, que é o Sermão da Montanha, sobre o que ele fala? Como eu estava dizendo, logo agora, o foco da mensagem é o reino de Deus. E Jesus passa os 3 capítulos do Evangelho de Mateus querendo nos apresentar um Deus que é completamente desconhecido para nós. O Deus que aqueles homens conheciam era o Deus que ia enviar um Messias guerreiro. Era essa a imagem do Deus que eles tinham. O Deus vai enviar um Messias guerreiro e esse Messias guerreiro vai fazer com que a gente saia do jugo romano através da guerra, através da luta armada, através da força. Então, a visão de um Deus é a visão de um Deus, muitas das vezes até vingativo, um Deus que tem povo escolhido. E Jesus vai falar de um Deus completamente desconhecido. Por isso que é tão emblemático os momentos, por exemplo, do nascimento, onde Jesus não tem aonde ficar e ele é acolhido pelas pessoas para ficar num local, num estábulo, como conta a tradição, e é tão emblemática a entrada dele em cima de um burrico em Jerusalém, a entrada triunfal do rei dos judeus, do Messias esperado, da maneira mais simples possível. Emmanuel nos descreve em diversas mensagens suas, de maneira profundamente bela, esse simbolismo em que Jesus ali já demonstrava a sua grandeza e a grandeza da sua mensagem. Mas, como entender Deus naquela época? Se hoje, para a gente falar de Deus, já é complexo, né? Quando a gente vai ler as questões iniciais do Livro dos Espíritos, o que é Deus, a gente já percebe a complexidade de compreender, imagina aquela época. E como Jesus escolhe fazer isso? Jesus escolhe falar do reino de Deus através das suas leis. Naquela época não existiam, como hoje, a coisa da cidadania, né? Sem dúvida, você nascia romano, você era num estado dominado pelos romanos, você era um cidadão romano, ok. Mas, de um modo geral, as pessoas se colocavam dentro de um reino, se submetiam às regras daquele rei, e dentro daquele reino pagavam os impostos, e dentro daquele reino eles eram regidos pelas leis daquele rei. Então elas entendiam o conceito de reino e de se colocar dentro de um reino. Por isso que Jesus usa, para falar das leis de Deus, para falar da lei divina e natural, a simbologia do reino. Porque eles conseguiam entender essa simbologia. Então, ele fala de um reino que nós estávamos absolutamente desconectados, porque não conseguíamos entender esse reino. Não conseguíamos compreender isso. O Deus que Jesus vem apresentar é um Deus absolutamente desconhecido daquelas pessoas. E desconhecidos por quê? Porque em algum momento se desconectaram dele. Como que Jesus começa o seu discurso mais importante, o Sermão da Montanha? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ora, quando lemos essa bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, e quando a gente percebe que Jesus, na sua grandeza, ele escolhia e sabia exatamente as palavras que ele estava usando, ele não escolheu essa bem-aventurança por acaso. Como eu comentei, aquelas pessoas que estavam ali, na sua grande maioria, eram judeus. E eles conheciam toda a tradição rabínica de ensinamentos. Portanto, Jesus escolhe de maneira muito especial essa bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ao contrário do que muitas das vezes interpretamos, essa pobreza não é em momento nenhum uma pobreza material. Esse discurso de bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, não é um discurso contra aquele que tem posses. Ele não está querendo dizer aquele que tem posses não entrará no reino. Não é isso, né? O pobre,
Era comum à tradição judaica daquela época associar a pobreza à devoção. Portanto, a palavra traduzida como pobre de espírito pode significar a pobreza material, sem dúvida, mas ela também significa a dependência de Deus. Pobre de espírito é aquele que entende que depende de Deus, que ele pode fazer todas as ações possíveis ao seu alcance, porém, o sucesso dessas ações não depende apenas do seu esforço, depende de Deus. Então, o pobre de espírito é aquele que busca constantemente a conexão com Deus. O pobre de espírito é aquele que entende a sua dependência de Deus. E como eu estava dizendo, Jesus falava para judeus. E ele começa falando, nesse discurso, da necessidade da reconexão. E esse era um tema profundamente sensível para o povo judeu daquela época. A reconexão com Deus. Na verdade, se a gente pegar a Bíblia, como a gente tem ela hoje, do primeiro livro, que é a Gênese mosaica, até o último livro, que é o Apocalipse de João, todos eles contam ou eles buscam relatar o esforço daquele povo para se reconectar com Deus. Na verdade, toda a história da Bíblia é a história do homem buscando se reconectar com Deus. E por que se reconectar com Deus? Porque na mesma história dessa Bíblia, logo no início do livro Gênesis, ele conta a desconexão do homem com Deus. Quando, na metáfora, em todo o simbolismo do paraíso, o paraíso era o momento, ou era aquele estado de espírito em que os homens estavam profundamente conectados com Deus, viviam as suas vidas, porém conectados com Deus. Em determinado momento, o homem tem acesso à árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento, que hoje a gente pode entender como a ciência, mas naquela época era o embrião da ciência. A árvore do conhecimento e a cobra, que simboliza a sedução que o conhecimento gera no homem, seduz aqueles homens, simbolizados ali por Adão e Eva, seduz de que eles não precisavam mais de Deus, de que eles conheciam todos os mecanismos da vida e que esse conhecimento lhes bastava para viver, que não era necessário Deus. Portanto, quando a gente vai ler a história do povo hebreu, e que é a origem de toda a tradição judaico-cristã, e, portanto, a doutrina espírita como uma linha desse pensamento, né? Porque é uma doutrina cristã, se conecta com essa ideia. Né? Quando a gente vai ler a ideia, quando a gente vai ler a origem do povo hebreu, ela tem na sua origem a desconexão com Deus e todo o processo de se conectar novamente. Quando a gente lê, a gente percebe, inclusive, quando a gente lê o Velho Testamento e os livros, a gente percebe na figura dos profetas, ao longo de toda a história, homens que buscavam reconectar aquele povo com Deus. E muitas das vezes a gente olha para Moisés e pensa como aquele primeiro grande figura, aquela primeira figura emblemática que teve esse entendimento, mas na verdade não foi. A primeira figura emblemática que busca fazer esse trabalho de reconexão com Deus é Abraão. Abraão, que na descendência de Noé, outra figura que nos narra o livro A Gênese, é a 10ª linha na descendência de Noé, Abraão. Abraão foi o primeiro homem que ousou a dizer que existia um só Deus, que o universo é obra das mãos desse Deus e que a nossa felicidade, né,
deve ser atribuída à sua bondade e não unicamente às nossas forças. Isso a gente vai ver escrito lá na Gênesis capítulos 12 até o 25. Se a gente ler com atenção, a gente vai ver Abraão trazendo esse pensamento de que o universo é obra da mão de Deus, que existe um só Deus, ou seja, todas as criaturas são criaturas de Deus, independentemente da sua origem, independentemente do povo de origem, da cor, do sexo, do local de nascimento. Então ele é o primeiro homem que ousa dizer isso. E ele vai além quando ele coloca que o universo é a obra das mãos de Deus. Então não apenas todas as criaturas, mas tudo que há no universo é fruto de Deus. E aí ele completa dizendo: a nossa felicidade deve ser atribuída à sua bondade e não unicamente às nossas forças. Aqui vem o grande exercício de reconexão com Deus. Porque quando ele fala que não depende unicamente das nossas forças, ele está querendo se referir àquele conhecimento que desconectou na simbologia lá da árvore de Adão e Eva, que se desconectaram porque se deixaram seduzir pelo conhecimento. E aí, através do conhecimento e das forças que esse conhecimento gerava, diziam: eu não preciso mais. Eu me basto. Então, quando Abraão fala que a nossa felicidade não deve ser atribuída unicamente às nossas forças, mas atribuída também à bondade de Deus, ele está chamando atenção para esse ponto, né? de que precisamos nos reconectar com a divindade. Precisamos nos reconectar com as leis de Deus. Moisés, séculos à frente, ele vai trazer, ou seja, Abraão traz esse entendimento de uma lei natural, de uma lei que rege todo o universo. Moisés vai dar um passo adiante, mas ele vai trazer essas leis em forma de regras. Primeiro, um decálogo. E a se desdobrar desse decálogo, um conjunto de regramentos que chegava ao número de 563 naquela época. Ou seja, existiam 563 regramentos que um judeu deveria seguir para ser um fiel observante da lei. Percebe? Por que a lei era tão importante? Porque a lei era a forma como eu me reconectaria com Deus. Reconexão perdida na origem da história do povo hebreu. E aí, seguir os regramentos era a forma como o homem tinha de se reconectar com Deus, de ser pobre de espírito. Só que a gente sai de um entendimento de uma lei natural para um conjunto de regras. Aí surge a figura do fariseu, que era tão importante. O fariseu era o fiel observador da lei. E era aquele a quem o judeu recorria para o doutor da lei, né, para poder interpretar essa lei, para poder entender esses 563 mandamentos, que era praticamente impossível um homem comum guardar esses 563 mandamentos. Então, na dúvida, ele ia ao doutor da lei. E Jesus começa o seu discurso mais importante para aquela multidão, em grande parte judeus, fazendo referência a Abraão. Fazendo referência àquela dependência, àquela pobreza de espírito que ele fala lá na Gênesis, capítulo 12, 13 e seguintes. E o Sermão da Montanha, como eu tinha dito antes, na parte inicial, ele tem as bem-aventuranças. Logo em seguida, ele exalta o papel dos discípulos, né, todos nós que buscamos segui-los, quando ele fala: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para que ele serve? Ele vai ser jogado fora. Vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma candeia e coloca embaixo de um vaso. A gente coloca em cima do móvel para que ela ilumine a casa inteira, que brilhe a vossa luz. Então ele exalta o papel do discípulo e logo em seguida, porque as pessoas acham assustadas que ele está descumprindo a lei e as estimulando a descumprir a lei, e isso tinha um peso muito sério para a cultura judaica daquela época,
ele vem e diz: não penseis que vim destruir as leis e os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota e um único ponto. Ora, para o judeu daquela época, rejeitar a lei no todo ou em parte era causa de rebelião. Esse judeu que rejeitasse a lei, seja no seu conjunto, seja no menor desses 563 mandamentos, ele merecia ser excluído da vida em sociedade e espiritual daquela comunidade. Influenciar os outros, então, a descumprir essa lei era mais grave ainda. Por isso, não vim destruir a lei. E por isso, ao longo do Novo Testamento, a gente vai ver tantas vezes alguns fariseus no embate com Jesus, questionando se ele seguia a lei. Quando eles questionam se Jesus, os apóstolos comiam pão sem lavar as mãos, ele fala, está descumprindo a lei. O que eles estavam querendo imputar ali em Jesus era uma culpa de incitar as pessoas ao descumprimento da lei. E, portanto, se desconectarem de Deus. Era esse o crime que eles queriam imputar em Jesus, de descumprimento da lei e, consequentemente, estimular o povo a se desconectar de Deus. Mas Jesus, profundo conhecedor da lei, ele utiliza do mesmo discurso rabínico para falar com os judeus. Porque quando ele se refere ao iota, o iota era a menor letra. Nada disso passará sem que, enquanto reste, um único iota. O iota era a menor letra do alfabeto hebraico. E na tradição oral, na tradição rabínica oral daquela época, eles contavam a seguinte história: que Deus, em determinado momento, retirou o iota do nome de Sara, que era a esposa de Abraão. E que Iota teria ficado profundamente incomodado com isso e ido a Deus e reclamado com ele, que Deus estaria banindo o Iota do alfabeto hebraico. E aí, por esse motivo, Josué, que foi o braço direito de Moisés durante principalmente o êxodo do povo judeu do Egito, teve o iota incluído em seu nome. Nessa tradição também, contavam os rabinos, nessa tradição oral, que o rei Salomão, o poderoso rei Salomão, por considerar essa letra muito desprezível, iria tirá-la de toda a Bíblia. E que Deus então teria dito: eu arrancarei 1000 Salomões, mas eu não arrancarei um iota da Bíblia, dos ensinamentos. O que os rabinos queriam dizer com essa tradição oral? Que todo o regramento, do mais complexo dos 563 ao mais simples, é profundamente importante. Por isso, em determinado momento, os fariseus vão perguntar a Jesus: mestre, qual o mais importante dos mandamentos? Porque eles querem ver se Jesus vai contrariar o mandamento daquela época, ou o entendimento, melhor dizendo, daquela época, de que todos os regramentos são importantes. Ora, e Jesus, quando ele fala, então, de que a terra, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota. Ele está querendo enfatizar que o seu ensinamento não é descumprimento da lei, em hipótese alguma. Pelo contrário, ele veio para dar cumprimento à lei. Porém, enquanto o povo daquela época, os doutores da lei, interpretavam a lei nos regramentos, Jesus queria que a lei fosse compreendida na sua natureza. Enquanto os homens interpretavam a lei e traduziam ela por você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro, matando o espírito da lei,
Jesus queria vivificá-la, ensinando para nós a natureza da lei, a essência da lei. E mais uma vez, no entendimento de que a lei era a reconexão com Deus. A lei era o cumprimento da lei, o fiel cumprimento da lei, era o caminho para se reconectar com Deus. Por isso, o primeiro e o maior mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu corpo, de toda a tua alma. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E tens aqui o segundo, semelhante a este. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí está resumida toda a lei e todos os profetas. Ou seja, Jesus consegue pegar toda aquela interpretação e tradução que eles fizeram, os doutores da lei da época, regrando a lei e trazer a essência do ensinamento. A essa época, né, buscava Jesus, nessa reconexão com Deus, demonstrar que o conhecimento, que foi a fonte de origem da desconexão do homem com Deus, que o conhecimento não era o problema. O problema era a forma como nós lidávamos com o conhecimento. Esse era o problema. O problema era a soberba que aquele conhecimento gerava no homem. A sensação de autossuficiência, a percepção de que dominava toda a realidade à sua volta porque tinha o conhecimento. E aí perdia a noção de dependência do Criador. Durante muito tempo pós-Jesus, o conhecimento, ou a ciência, como ela vai sendo chamada, ela andava junto com a religião. Porém, quando a gente chega na Idade Média, num período negro da nossa história, da humanidade, há um rompimento muito grande no sentido, quando eu falo rompimento, na verdade há uma sobreposição da religião sobre a ciência. A negação dos fatos científicos, porque os fatos científicos começam a demonstrar que os novos regramentos religiosos criados pelos homens após Jesus, muitas das vezes estavam equivocados. A Terra como centro do universo, a Terra girando, o Sol e tudo orbitando em torno da Terra, a percepção de Deus, de diabo. Quando a ciência começa a questionar e a demonstrar o equívoco dessa leitura, desses regramentos que os homens fizeram, assim como a época de Jesus, parte dos líderes religiosos se revoltaram com ele, porque ele libertava as consciências e demonstrava que o conhecimento em nada era prejudicial à religião. Séculos depois isso volta a acontecer. E daí as fogueiras e tantos, a história de Giordano Bruno, Galileu Galilei e tantos que foram perseguidos porque através da ciência demonstravam que aqueles novos regramentos estavam equivocados. Quando vem então o iluminismo, aí há o rompimento. E começa a haver um forte movimento de separar a ciência da religião. E esse forte entendimento era no sentido de que a religião tinha dogmas, tinha preceitos que nada abalava, e que mesmo o conhecimento científico, mostrando que aquele regramento humano, porque não era trazido por Deus, era um regramento humano, era um entendimento humano da lei divina e natural, estava equivocado, ainda assim, se estabelecia o dogma, e aí se negava a ciência. Na verdade, ciência separada de religião, como ainda hoje em diversos momentos a gente observa, é um grande perigo. É um grande perigo porque ele leva à cegueira. Ele leva à cegueira. E daí o papel tão importante de Kardec. Quando, pós-iluminismo, pós-revolução industrial, pós-revolução francesa, em meados de 1800, codifica a doutrina espírita. Doutrina espírita essa
que tem na sua origem a ciência experimental. O que é a ciência experimental? É aquela ciência que não se desenvolve ou aonde a sua explicação não se desenvolve com base em hipóteses, aonde os próprios fatos explicam os fatos. Então a origem da doutrina espírita, como ciência experimental, é mais uma vez o movimento de reconectar o homem com Deus. Assim como Abraão buscou, assim como Moisés buscou, assim como Jesus buscou, a doutrina espírita a seu tempo vem nesse movimento de reconectar o homem com Deus. Só que agora, devido ao conhecimento todo científico já gerado, é possível reconectar o homem a Deus através do entendimento da lei divina e natural. Um entendimento mais profundo, onde a ciência, como opositora e desmistificadora, vamos dizer assim, da religião, ao invés disso, a ciência passa a ser um suporte, uma alavanca para a religião. No livro A Gênese, que é o 5º livro da codificação da doutrina espírita, e o meu favorito, no capítulo 1, item 55, os espíritos de Kardec nos escrevem assim: as descobertas as descobertas que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, o conhecimento religioso, o glorificam, glorificando a Deus. Unicamente destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. E mais adiante ele diz: caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas se lhe demonstrassem estar em erro, ou seja, se novas descobertas científicas mostrassem que aquela interpretação do espiritismo estivesse equivocada acerca de um ponto qualquer, ele, o conhecimento espírita, se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. E aqui é a grande diferença quando a doutrina espírita surge dos outros pensamentos, que buscavam explicar a lei divina e natural. Porque a doutrina espírita surge como consequência, ou se não como consequência, mas fortemente impactada pelo movimento do Iluminismo, da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, como fortemente impactada no sentido de reconectar novamente a ciência, de valorizar e dar o devido papel ao pensamento científico. E Kardec e os espíritos colocam muito claramente aqui o pensamento científico como alavancador. E se em algum momento o regramento dos homens, como ele mesmo fala, se demonstrar equivocado, que esse regramento seja corrigido ao conhecimento científico. No Evangelho segundo o Espiritismo, no trecho que nos cabe, no item 8 do capítulo 1, Kardec, aqui não são os espíritos, aqui é Kardec escrevendo, ele escreve assim: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral, tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus. Não podem contradizer-se. Aqui, os mais entusiastas, como eu, vão ver uma referência à teoria do tudo, a lei unificada, a busca iniciada por Einstein, quando ele dizia que o universo era tão harmônico que deveria haver uma lei única que conseguisse representar matematicamente toda essa harmonia do universo, e não leis separadas, como as leis físicas. Todas elas deveriam ter uma raiz. Aqui eles estão dizendo além, que as leis ditas físicas e as leis ditas morais, na verdade, têm a mesma essência, têm a mesma origem. E faz total sentido, por quê? Porque se a gente está falando de Deus, a interpretação do que é físico e do que é moral é uma interpretação nossa, é um regramento nosso. Porém, no universo harmônico em que vivemos, a existência de uma lei única
que represente todo esse universo, que represente todo esse equilíbrio, é mais do que plausível. A gente consegue muito bem visualizar as leis físicas. A doutrina espírita nos ajuda a entender que há uma lei que rege a vida moral dos homens, há uma lei que rege a nossa vida enquanto seres morais. A doutrina espírita já nos ajuda a entender isso. Aqui ele propõe um passo ainda além. E aí ele conclui dizendo assim: a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltavam com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ou seja, a lei unificada que a todos e a tudo une. Bom, eram essas as minhas reflexões a respeito do tema proposto para esse nosso dia de hoje. Espero que elas te façam, assim como me fez, te façam sentir estimulado a perceber a harmonia de Deus em tudo que nos cerca, nas leis que regem a vida moral, nas leis que regem a vida física, e começarmos a sonhar, a vislumbrar com a lei unificada que rege todo o universo. Que possamos então orar pedindo a Jesus, o nosso mestre e irmão, que abençoe o esforço e o lar de cada um de nós que hoje se conecta nessa reflexão. Que os espíritos trabalhadores da Seara, do Grupo Rita de Cássia, possam abençoar os nossos lares e os nossos estímulos e desejos de progredir e caminhar cada vez mais, nos aproximando do nosso destino, que é a perfeição. Que em teu nome, Jesus, em nome dos guias e mentores espirituais da nossa casa, nós possamos, de nossa parte, encerrar a nossa reflexão de hoje, guardando a paz e a serenidade em nossos corações.